Meus queridos amigos, meus amados irmãos, que a doce paz do nosso querido Mestre Jesus possa habitar os nossos corações hoje e sempre. Para quem não me conhece, meu nome é Kelman Oliveira Freitas e atualmente eu sou assistente jurídico do nosso Centro Espírita Caminho Damasco. Me foi pedido pela diretoria de doutrina que falássemos um pouco sobre a depressão. Em tempos de pandemia, como nós estamos vivendo aí nos últimos meses, muitos têm falado dos cuidados que nós devemos ter para não contrair o coronavírus e não desenvolver a Covid-19, a doença que infelizmente tem fatalizado, tem sido fatal para várias pessoas no nosso mundo. Porém, o confinamento também, ele causa um outro problema nas pessoas que eu não tenho assistido uma abordagem dos nossos governantes, que é sobre o tema da depressão. É um tema muito importante. A depressão, ela é um distúrbio emocional, que pode se traduzir num estado de abatimento e infelicidade, o qual pode ser transitório ou permanente. Para a medicina e para a psicologia, a depressão é uma síndrome ou um conjunto de sintomas que afetam principalmente a área afetiva emocional do indivíduo. A tristeza patológica que a depressão causa nas pessoas, esse estado de fraqueza, a irritabilidade e as alterações de humor podem causar uma diminuição no rendimento profissional ou uma limitação na respectiva vida social do indivíduo. A depressão costuma surgir com sinais de estresse a certos sentimentos, como uma desilusão amorosa, a vivência de um acidente ou de uma tragédia, uma mudança de estado civil, uma mudança de cidade, ou então algo realmente que afete a nossa rotina, como nós estamos vivendo por agora. Uma elaboração inadequada do luto pela morte de um ente querido também pode causar depressão. Um consumo de determinadas substâncias químicas, como álcool ou outras substâncias tóxicas, utilização de drogas, também pode resultar em depressão. Além dessa incapacidade laboral e de concentração, a depressão pode ter outras importantes consequências sociais e pessoais. Nos casos extremos, pode nomeadamente levar a pessoa a cometer a tragédia do suicídio. Observem que entre 2 a 7% dos adultos com depressão morrem de suicídio. E cerca de 60% das pessoas que morrem por suicídio apresentavam depressão ou outro distúrbio de humor. Só para ter uma ideia, em 2018, o distúrbio depressivo maior, que nós chamamos no popular de depressão, afetava aproximadamente 322 milhões de pessoas em todo o mundo. Esses são os dados oficiais. Sem falar, obrigatoriamente, nos dados não oficiais, aquelas pessoas que apresentam esse quadro de depressão, mas não procuram uma assistência, não procuram uma ajuda, então acabam não indo para os números oficiais. A depressão afeta em média hoje em torno de 12 milhões de brasileiros. A taxa ao longo da vida, a taxa de depressão ao longo da vida das pessoas, ela é maior, fato curioso, ela é maior nos países desenvolvidos, afeta mais ou menos 15 pessoas nos países desenvolvidos, e nos países em vídeo de desenvolvimento como o nosso, afeta aproximadamente 11% das pessoas. A depressão é hoje a doença que causa a segunda maior causa de incapacidade no trabalho. Causa afastamento no trabalho. A segunda doença que causa maior afastamento no trabalho, só perdendo um parador nas costas, tá? E os sintomas da depressão geralmente aparecem a partir dos 20 a 40 anos de idade. Embora a gente tenha assistido muitos dos nossos jovens, adolescentes, com esse estilo de vida que nós levamos hoje, apresentando realmente quadros também depressivos. Curiosamente, a doença é 2 vezes mais comum entre as mulheres do que entre os homens. Atribui-se esse fato a esse ciclo hormonal que as nossas companheiras têm que enfrentar desde a puberdade.
As pessoas afetadas por depressão normalmente são alvo de estigma social. Aí que vem a nossa obrigação como espíritas de sermos sempre empatas com esses irmãos necessitados. Todos, nós não estamos livres de depressão. Nenhum de nós. Então nós temos que ser muito empatas e observar bastante o nosso entorno com as pessoas que podem apresentar esse tipo de quadro. Estarmos sempre prontos a ajudá-las. O que é que pode gerar depressão? Repetindo um pouco, nós falamos minutos atrás. A dor, a perda de uma pessoa amada, o fim de um casamento, disputas interpessoais, conflitos com pessoas queridas, chefes, ou abuso sexual, abuso físico, abuso emocional, mudanças na vida, mudança de casa, troca de emprego, aposentadoria, déficits interpessoais, lidar com isolamento social ou sentimento de privação, uma coisa que nós estamos passando muito agora, ou então fatores genéticos. E nós que somos espíritas sabemos muito bem que os processos obsessivos podem levar uma pessoa a desenvolver um quadro muito grave de depressão. Os sintomas depressivos podem ser divididos entre cognitivos, fisiológicos e comportamentais. Nos cognitivos nós podemos citar o humor deprimido, né? Que é esse desânimo persistente, a tristeza, baixa autoestima, sentimento de inutilidade, vazio, culpa e ou irritabilidade. A redução da capacidade de experimentar prazer na maior parte das atividades, antes consideradas como agradáveis. Diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar, memorizar e tomar decisões. E a ideação suicida, aquele desejo já de começar, de pensar em cometer suicídio. Os fatores fisiológicos, que é a fadiga ou sensação de perda de energia, alterações do sono, mais frequentemente insônia, podendo ocorrer também sonolência excessiva ou sono interrompido. Alterações do apetite, mais comumente perda do apetite, podendo ocorrer também aumento de apetite. E os fatores fisiológicos, que é a agitação motora, inquietude, alterações dos ritmos circadianos, dormir fora de hora, redução do interesse e prazer sexual. Sinais, evidências comportamentais que podemos identificar uma pessoa com quadro de depressão. Retraimento social, isolamento social. Chorar mais e com mais frequência. Comportamentos suicidas. Retardo psicomotor e lentificação generalizada. A pessoa fica mais lenta. Ou agitação psicomotora. Tentativa de suicídio. Comportamento autodestrutivo, automutilação. A pessoa se cortar, puxar pelos, destruir, puxar o cabelo. Né? Tratamento para depressão hoje em dia. Existem várias ferramentas que nós podemos utilizar para tratar os quadros depressivos. Medicação, hoje tem uma série de medicamentos que podem ser utilizados, fluoxetina, paroxetina, sertralina, entre outras. A psicoterapia, você buscar ajuda de um profissional. Existem terapias também que utilizam eletricidade ou estimulação magnética, suplementos alimentares, atividade física e o melhor tratamento de todos, Deus, você buscar realmente a sua divindade interior, buscar a sua reconexão com a sua divindade, né? Procurando desenvolver assim a sua espiritualidade e o seu contato com o Criador. Crer em Deus, em seu Espírito, nos capacita a vencer as lutas e aflições de nossa existência. Quem tem Deus tem alegria e tem perseverança. E a alegria faz com o nosso corpo o oposto que a depressão causa. Não podemos esquecer que da lista das bem-aventuranças, Jesus falou que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E quando nossa fé é provada, isso produz em nós perseverança. Sabemos, no nosso íntimo, que a vida ela é um conjunto de dificuldades e prazeres. E o que nós temos que buscar diante das dificuldades que a vida nos apresenta? Ressignificar, aprender, tirar o aprendizado dos momentos de dificuldade. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Vibremos sempre pela nossa Casa de Luz, oração, nosso Centro Espírita Caminho Damasco. E que Deus, nosso Pai maior, nosso Criador, e Jesus, nosso Mestre, e os nossos mestres de luz que nos acompanham tão amorosamente possam iluminar as nossas mentes e os nossos corações hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.